Fala meus caros, beleza? Aqui é o Major, estamos juntos aqui com mais um vídeo, né? Hoje eu vou falar da formação que me ajudou muito aí a conseguir inclusive mais de 15 vitórias seguidas com o time da prefeitura totalmente grátis. Esse final foi fogo. 15 vitórias seguidas com o time da prefeitura, hein? Que é isso, hein? Que é essa formação aqui, posse de bola, pessoal. E foi com esse time, com o treinador ali, Guardiola, o Roman, né, gratuito por GP, conseguir essas 15 conquistas seguidas, beleza? Essas 15 vitórias, é claro, ali, né, meados da terceira, segunda divisão, subindo pra primeira, né? Não foram 15 vitórias na primeira divisão, porque aí eu seria o Gui Fera, né? Então, pessoal, eu vou explicar pra vocês como funciona essa formação. Eu, particularmente, tô conseguindo jogar o meu melhor com essa formação atualmente, tá sendo a minha formação preferida, claramente, assim, eu tenho tido uma preferência de jogar com ela, tá sendo uma formação que eu tô conseguindo os melhores resultados. Então você pode fazer essa formação com muita liberdade, né? Na verdade, muitas coisas que estão aqui montadas de uma maneira, você poderia fazer de outra, como por exemplo, se você tivesse um atacante mais alto e bom de cabeça, no caso, você poderia colocar o Mbappé e o jogador mais alto aqui, que iria te dar uma arma a mais, né? As bolas aéreas, né? O confronto aéreo ficaria muito mais forte e você poderia fazer mais gols de cabeça. No caso, como o time é da prefeitura e eu não tenho nenhum atacante alto que realmente se destacou aqui na frente mais do que o Rafa Leão, eu deixei uma dupla de dois jogadores muito talentosos, né? Por mais que o Rafael Leão seja um jogador que é alto, ele não é especialista em fazer gols de cabeça. Então, deixei ele mesmo assim. Dois meias, um jogador mais aberto. Aqui é uma das coisas que vocês podem alterar, tá, pessoal? Vocês poderiam jogar muito bem aqui com o mate, jogando assim com 3 mates, ou com o mate no meio e 2 MLGs aos lados, tanto faz. Tudo depende do estilo do jogador, beleza? Um volante de confiança, né? Porque ele vai ficar sozinho aqui praticamente na marcação. Por mais que os outros jogadores vão ajudar a pressionar na marcação, o volante tem que ser um ótimo volante. Então, na conta gratuita, o melhor possível é esse Frank Rijkaard aqui que a Konami deu há pouco tempo. E uma zaga com 3 zagueiros e um lateral para ele escapar de um dos lados. No caso, o que eu tô usando aqui é o Luke Shaw, mas eu vinha usando o Cucurella nessa conta gratuita aqui. Então, use o melhor que você puder, ofensivo e 3 zagueiros de sua escolha e que sejam de confiança, de preferência com boa velocidade. Vocês podem ver aqui que o Puyol tá com 85, mas o ideal era ser 88, até se possível um zagueiro com 90 de velocidade, mas aqui eu não tive muita escolha e ficou dessa forma. Mas o Baresi, vocês podem ver que já é uma carta que deu para montar muito mais de acordo com o que eu espero de um zagueiro para essa formação, onde você precisa de muita velocidade, beleza? Lembrando, né, que o estilo de jogo é o posse de bola e por isso mesmo você precisa que os jogadores sejam muito rápidos na sua defesa, né, porque o time pressiona na frente. Você pode ver ali, ó, o movimento dos jogadores quando estiver atacando, os jogadores mantêm posicionamento próximo para maximizar o aproveitamento dos passes curtos. Eles também evitarão avanços para os espaços atrás da defesa adversária, ou seja, nada de loucura, nada de correria. Os jogadores vão se aproximar para receber os passes e não vão ficar infiltrando. E eu me acostumei muito a jogar assim já umas 5 temporadas pra cá, beleza? E quando estiver defendendo, mantenha a linha defensiva avançada para pressionar o adversário na frente, ou seja, você perde a bola, é igual contra-ataque rápido, você vai tentar roubar ela ali na área do adversário mesmo. E se você consegue, você é premiado, tendo grande chance de fazer um gol, sendo recompensado por você ter sido agressivo, beleza? Ao recuperar a bola, o time tenta reter a posse de bola o maior tempo possível, dando apoio ao jogador que estiver com ela. E aquilo que eu havia falado também, né, que ao perder a bola, eles também fazem esse comportamento ali de agredir, né, pressionar quem está com a posse o mais rápido possível, beleza? Isso não vai ser para sempre, dura alguns segundos, depois o time volta a se posicionar um pouco mais recuado. Vocês podem ver que eu usei aqui o Roman, né, que seria o Guardiola de GP mesmo. Nessa conta não tenho outros, tá? Não coloquei nenhuma instrução individual para os jogadores. Nesse caso aqui não foi necessário. Mas, se você quiser achar que o time não tá se movendo tanto, você pode colocar um ofensivo tanto no seu meia esquerdo quanto no seu meia direito. No caso, eu coloquei o Lamine como MLD. Dessa forma, você também pode jogar, né? Então, os jogadores, no caso, o Isco vai avançar bastante durante o jogo e o Lamine também, tá bom, pessoal? Mas eu vinha jogando sem nenhuma instrução e tava dando super certo. Só que você tem que pensar um pouquinho mais o jogo. Eles não vão dar tanta opção ofensiva, mas vão ficar mais próximos para receber passes curtos, beleza? Isso eu não preciso nem falar, mas é importante que você tenha reservas parecidos com os jogadores titulares, de preferência super sub, né? No caso, vocês podem ver que meus dois atacantes, o Haaland e o Zirkzee, têm ali super substituto, o Zirkzee nativamente, inclusive, e eles costumam entrar e fazer uma bagunça aí na defesa adversária no segundo tempo, beleza? Mas como que fica essa formação? O que configura a movimentação desses jogadores? O que eles vão fazer? Como
como que eu me comporto jogando. Basicamente, o jogo pode sair direto do Oliver Kahn numa ligação direta para os atacantes, né? Quando você estiver ali no tiro de meta, por exemplo, a bola vai rebater, né? Talvez eles ganhem, talvez não de cabeça, e você vai brigar pela posse logo em seguida com os seus 5 que estão aqui na frente, beleza? Essa é uma opção. Eu sei, parece meio chucra, meio rústica, mas é uma forma que eu uso bastante e costuma funcionar o balãozão mesmo. Por isso eu falo que às vezes é importante que você tenha um atacante bem alto na frente para você usufruir disso. Então você manda o balão e depois pressiona na frente para recuperar a bola caso ela não caia nos seus pés. Essa é a primeira coisa. Ou se você quer sair jogando, e não tem problema algum, você pode tocar na sua defesa e principalmente sair aqui com o Luke Shaw, que vai ser o jogador que vai mais se apresentar. Luke Shaw ou qualquer lateral esquerdo ofensivo da sua escolha, beleza? É importante, pessoal, que o lateral seja lateral ofensivo, não lateral atacante, nem defensivo. O lateral defensivo ele vai se comportar como um zagueiro e não vai te dar apoio. E o lateral atacante, ele não vai fazer esse movimento aqui. Ele vai querer entrar pelo meio do campo, pessoal. Então, não é tão interessante que ele seja lateral atacante. Mas tem uma dica aí, se você colocar o lateral atacante, deixar ele bem aberto e você equipar a habilidade ancoragem nele, você transforma um lateral atacante em um lateral ofensivo. Ele vai fazer apenas esse movimento aqui. Sabiam dessa? Os 3 zagueiros, pessoal, o ideal é que você tenha aqui um defensor criativo ao lado de um destruidor, para não ficar muito destruidor, nem muito defensor criativo, e que eles mesclem essa sabedoria deles. Por exemplo, o Van Dijk não vai avançar tanto na agressividade para cima do adversário. O Puyol já vai ser mais agressivo e vai conseguir roubar mais bolas indo pra frente do que ficando parado esperando o bote. Já o zagueiro, pessoal, tanto faz se ele é um defensor criativo ou se ele é um destruidor, tá? O importante é ser um jogador de velocidade, de muita técnica e não precisa nem ser tão alto, tá bom, pessoal? No caso, o Baresi é baixinho, mas para jogar aqui como um falso lateral direito, né? Um zagueiro pela direita, ele tá fazendo um excelente papel, beleza? O volante vai ficar aqui mais para fechar mesmo o meio campo quando você perder a bola, por isso um volante de confiança. E aqui que tá o segredo da formação, pessoal. O que esses 5 jogadores aqui vão fazer, né? No caso, quando você pega a bola, você tá com o Lamine Yamal, você pode dar um passe pro Hazard, e o Hazard pode dar um passe pro Isco, então você vira o jogo muito fácil nessa linha de 3, e vice-versa. Como o Lamine tá jogando aqui como MLD, também é interessante quando você tem a bola com o Isco, muitas vezes você vai ver no mapa o Lamine livre, e aí você pode fazer um lançamento direto do Isco pro Lamine sem precisar passar pelo Hazard, também é uma boa jogada. O Lamine correndo por aqui, pessoal, ele tem muita habilidade, né? O Lamine ou qualquer meia direito habilidoso que vocês escolham para jogar por ali. Então você vai poder fazer várias jogadas indo aqui pela ponta, seja cruzar para a área, seja partir para 1 contra 1 no drible e tentar fazer o gol, acontece muito, o Lamine é muito habilidoso. Tentar correr aqui pela linha de fundo, entrar aqui na área do adversário e fazer aquele passe para fazer aquele gol vovó, né? Ou você volta mesmo e recomeça o jogo com o Hazard, com o Isco. O Lamine tem infinitas possibilidades de ataque aqui, beleza? Já o Isco, pessoal, que tá como meia, ele não vai fazer uma movimentação tão aberta, mas quando ele fizer, você pode fazer as mesmas coisas que eu falei do Lamine, beleza? A diferença é que o Isco tem uma chance maior de você aproveitar esse lugar que ele tá por aqui e também tentar aquele chute com o controle com a sola, né? Porque ele tá bem no ângulo certo pra bola fazer aquele efeito e ir aqui no ângulo do gol, beleza? Também vejo como muito mais possível o Isco pifar seus atacantes ou até o próprio Hazard, se ele avançar, com um bom triângulo, né? O Isco tem qualidade pra isso, então é um jogador que consegue fazer essa jogada ou até tabelar com o Hazard, passar na frente e receber a bola. Isso ele faz muito também, principalmente se você colocar aquela instrução ofensiva que eu falei. São inúmeras possibilidades, pessoal. O Hazard eu gostei dele aqui porque eu acho que esse boneco dele tem uma jogabilidade muito boa, me agradou muito, e tem o passador nato também que faz com que ele consiga distribuir a bola ali para os atacantes de formas bem, às vezes, difíceis de se acreditar, né? E mesmo mal posicionado, ele consegue dar o passe e colocou meu Messi no banco. Realmente eu tenho aqui essa versão do Messi que veio no início do 26, tenho a versão do 25, mas nenhum dos Messi está jogando titular. O que você poderia fazer é colocar o Messi aqui como meio ofensivo também no lugar do Lamine, se você quiser jogar com 3 mates. Mas, francamente, o time jogou melhor sem o Messi. Questão de adaptação e preferência. E o ataque, pessoal, o ideal é que você tenha, né, 2 atacantes que você jogue bem com eles, você tenha confiança. No caso, se for um atacante mais alto, você vai ter a chance de, com o Luke Shaw aqui, fazer um cruzamento para ele às vezes, e ele fazer gol de cabeça, uma bela de uma jogada. Mas quando você não tem, se forem 2 jogadores de habilidade, o que vai prevalecer mais são as tabelas, né, as artimanhas entre os dois, né, dribles, né, e outras jogadas de efeito. No caso, o Mbappé e o Rafa Leão são 2 jogadores de muita habilidade, que dá pra fazer muitas tabelas com eles e saem belos golaços aqui dessa dupla. Eu gosto muito de jogar com esses 2, beleza? Lembrando que posse de bola é um estilo de jogo que você tem que ter paciência, não adianta você querer forçar triângulo toda hora, ficar dando balão toda hora, exceto aquele balão que eu falo na saída do tiro de meta, que é interessante, porque a bola vai se perder aqui na frente quando os 2 atacantes tentarem cabecear, e mesmo que você não fique com ela, logo você pode tentar agredir o adversário
adversário com esses 5 jogadores aqui e roubá-la, beleza? Então é uma formação bacana para você agredir na marcação, mas tem que tomar muito cuidado com a defesa, porque ela fica em linha alta. Então sempre correr para trás com os zagueiros quando você vê que o cara tá querendo dar aquele triângulo, aquele lançamento, para que você não tenha problema, beleza? Agora vamos mostrar alguns lances, né, dos jogos que eu fiz aqui, para vocês verem na prática a formação funcionando, beleza? Puyol pro Rijkaard. Isco para Mbappé, tabela, L1 e triângulo, muito forte essa jogada. Uma boa jogada que dá para vocês fazerem aí com essa formação. Messi pega a bola, Zirkzee devolve no Messi, super substituto, ganhou, gol vovó. Até falhou ali o Nesta. Mais uma jogada forte aí que vocês podem aplicar. Rijkaard intercepta. Tocou ali tabelinha Rafa Leão muito rápida entre Mbappé e Leão. Belo gol. Mostra também ali a recuperação pelo centro, né? Da estratégia de posse de bola. Início de jogo. Jogada importante que vocês têm que sempre ficar ligados. É no kickoff. Triangulação muito boa pelo lado esquerdo, ó. Mbappé livre. Golaço. Até meio sem ângulo, né? Mas foi muito bem no lance. E vocês podem ver uma bela jogada, ó. Isco pro Mbappé, tabelou. Rafa Leão pro Mbappé, golaço. Tudo ali, triangulação entre os 3 meias e os atacantes, ó. Envolveu o Isco, Rafa Leão e o Mbappé. Bela jogada, né? Vocês puderam ver que não vai dar certo. Que eu errei o drible. E olha uma lição de defesa também, ó. O time do adversário vem pra cima. A zaga tá com a linha alta, ó. Você tem que ficar de olho ali no Puyol, no Van Dijk. Agora beleza que ele já tá, a zaga já tá recomposta. Mas é sempre muito perigoso você tomar triângulo. E olha esse contra-ataque. Rodri, Leão, Mbappé. Caixa. Mais um golaço. Mais uma vez, ó, o sistema defensivo sempre com a linha alta. Você tem que recuar. Tomar muito cuidado, porque ele vai tentar dar o triângulo. Daí quando a zaga recua e fica bem postada, fica tudo muito mais fácil, né? Forçou uma jogada pelo alto. Acabou o problema. Contra-ataque. Adivinhem. Belo triângulo ali do Leão pro Kylian Mbappé. E ele não perdoa. Mais um golaço. Esse jogo tava bem difícil, pessoal. Vocês vão ver esse lance que, embora seja um lance feio, mostra toda a agressividade, né, do posse de bola, né? Toda a agressividade da marcação, pressão que esse estilo de jogo faz. Muito espaço, né, pro Lamine Yamal. E o gol vovó não saiu. Mas pressionamos, fizemos o gol. Repito, tava um jogo difícil e saíram 2 gols assim de pressão na área do adversário e roubada de bola. Hora de colocar os reservas para trabalhar, né? Aquele jogo tenso, né? O psicológico a favor, o adversário tava 2-0, de repente tomou 2 gols esquisitos, né? Mérito da nossa pressão ali na zaga dele. E com 2 jogadores altos, né? A bola aérea ficou mais forte, né? Você vê que mesmo eles conseguindo cabecear, a gente recupera logo por causa do estilo posse de bola, em que nosso time pressiona na área dele. Olha que jogada. Haaland passou Orlotti. Rosick errou o chute e o goleiro pôs pra dentro. Complicado, né? Complicado você tá ganhando 2-0 e tomar 3 gols assim. Não é fácil, mas a gente não tinha nada a ver com isso. Você vê que nessa jogada ele fez um lançamento e quase que deu certo aí devido à nossa linha alta, né? A gente não conseguiu marcar muito bem, né? Uma boa tentativa do nosso time. Agora a gente errou. Você viu a agressividade do Rodri ali, né? O Puyol tá quase no ataque. E aí você percebe a fragilidade dessa formação, né? A sua linha alta. Só que ali o posicionamento do Puyol foi excelente. E a bola ficou com a gente.
Isco no ataque pro Hazard, aquela virada de jogo que eu falei na hora de explicar a formação, ó. Você pode ficar triangulando, tocando a bola entre os 3 meias e saem ótimas tabelas, ó. Ó o Puyol. Setei o Puyol, já estava acompanhando. Tem que fazer isso praticamente o jogo inteiro. Você tem que sempre estar muito atento com a defesa nessa formação, porque a linha alta ela é bem frágil. Rodri para Mbappé, Isco, Mbappé de novo, golaço. Então é basicamente isso, né, meus caros? Eu poderia ficar falando aqui de inúmeros exemplos e jogadas aí com essa formação, né? Tem muita coisa que dá pra fazer jogando assim. Você pode trocar ali o Lamine por um Mate, você pode adiantar o Hazard como SA e jogar com 2 CA. Dá pra fazer bastante modificação, mas manter a estrutura, né, que é dessa formação de posse de bola. Então, espero que tenham gostado, espero ter ajudado vocês aí. Quem puder, esmague o like, ajuda demais aqui também, beleza? E apoie o canal aí como você puder e quiser, fechou? Um forte abraço, tamo junto, até mais, tchau, tchau.